Clarencio é de longe um dos desenhos com o visual que mais me atrai. Toda aquela estética largada e alegre sempre me atraiu muito e há pouco tempo eu decidi reassistir ele. Então, o que eu achei que ia ser uma experiência cheia de risada, igual era na minha infância, na verdade foi totalmente diferente. Eu percebi o quão profundo e sentimental é esse desenho, que num primeiro momento parece ser totalmente inofensivo. A maioria dos episódios de Clarencio sempre trazem essa dualidade. Você tem como assistir eles de duas formas diferentes. E pra mim, esse é o ponto mais forte do desenho. Como eu disse antes, em um primeiro instante, Clarencio parece ser um desenho que só tem mensagens pra crianças, focada totalmente num público infantil. Mas eu acho que houve uma delicadeza e uma precisão muito grande dos criadores na hora de colocar situações que claramente fazem referências a crises da fase adulta. E seja adulto ou não, você com certeza já viveu alguma coisa na sua vida que pouco tempo depois apareceu em um desenho. Eu sei que já. Só que Clarencio traz essa situação de uma forma um pouco mais interessante. Ele fala de coisas que você provavelmente viveu quando criança, fazendo alusão a coisas que você pode viver quando se tornar um adulto. Ou seja, são dois coelhos numa cajadada só. E eu tenho um bom exemplo de quando isso acontece no episódio da primeira temporada chamado de Amiguinho. Esse episódio é muito mais profundo e complexo do que aparenta ser. Ele faz referência à depressão e à autoaceitação. E vale ressaltar que a gente só consegue ver a melhor expressão de cada uma dessas coisas quando deixamos de lado o sentido literal do que estamos vendo. E a partir disso, até decisões que o Clarencio toma e parece não ter sentido, acabam ganhando um significado. E para facilitar a interpretação disso tudo, primeiro eu vou resumir o episódio e depois dar uma breve pincelada do que cada coisinha significa e como elas se conectam. Eu recomendo você assistir esse episódio e tirar sua própria interpretação, já que eu posso ter uma, você pode ter outra e, é claro, ela é super bem-vinda aqui embaixo. O episódio começa nos mostrando o comercial de um boneco muito bizarro. Em seguida, nós somos levados para a sala de aula do Clarencio, onde ele tá mostrando esse boneco para a sala, a versão mais destruída no caso. A sala parece não gostar do brinquedo, mas fica nítido que o Clarencio tem muito amor por ele. Chegando no intervalo, o Clarencio tenta brincar com seus amigos usando o brinquedo, mas nenhum aceita, até ele abordar uma criança e assustar ela de tanto insistir. Por conta disso, o Clarencio é colocado de castigo e perde o intervalo inteiro. Mais pra frente, ele volta pra casa e se revolta com o boneco, acaba destruindo ele e, ao ser tomado pelo sentimento de culpa, ele enterra o boneco numa parte isolada da cidade. Em seguida, a gente acompanha uma versão mais dark do Clarencio. Ele não fala mais nada, muda totalmente a aparência e o comportamento dele piora. Até que ele é colocado na sala de detenção com o Benson e lá acontece algo que faz o Clarencio explodir. O Benson elogia o Clarencio. Saindo dali, a gente é jogado numa cena onde o Clarencio tá usando as mesmas roupas que seu boneco usava, enquanto amedronta uma criança e confronta uma professora. E no meio dessa confusão toda, o Benson abaixa as calças dele e, por causa disso, acaba tomando um soco bem no meio da cara. Eu sei que é muita informação e parece que não vai ter um final feliz, mas no fim do episódio a professora entende o Clarencio, acha o brinquedo enterrado dele e consegue se resolver nessa loucura toda. Então, já que existe um final feliz, onde tá o problema? O problema tá no início do episódio, e em nenhum momento eles tentam esconder isso. O brinquedo do Clarencio é a representação do verdadeiro Clarencio, e por isso que ele vê aquele objeto com tanta beleza. Quando ele tenta mostrar quem ele realmente é de verdade para as pessoas, ele acaba não recebendo apoio nenhum e até sendo injustamente castigado por isso. E o que o ser humano faz quando ele não é aceito? Ele se adapta. E pro Clarencio se adaptar, ele tem que fazer um sacrifício. Ele acaba enterrando a sua verdadeira versão e parte para viver sobre a pele de um personagem criado por ele mesmo. A versão dark do Clarencio é uma máscara, mas ele não gosta de usar ela, mesmo que todo mundo na escola considere ele o mais descolado. As pessoas falam que essa versão do Clarencio é a versão certa, a versão melhor, mas ele sabe que não é. Quando ele tá na sala da detenção com o Benson faz uma das poucas coisas que fariam o Clarencio explodir. Ele elogia. E por que um elogio é tão pesado? O Clarencio não aceita esse elogio de bom grado, porque no fundo ele sabe que não tá sendo verdadeiro com si mesmo. E é por isso que na cena seguinte, a gente vê ele caracterizado como o brinquedo dele, porque ele se nega a continuar usando essa máscara. E ao expressar novamente quem ele é de verdade, tudo ao redor converge contra. Esses pequenos detalhes que o desenho entrega, deixa claro que não adianta você esconder quem você realmente é, porque quando você se expressa com toda sinceridade, aí sim você vive na sua melhor versão. E é um desafio, a autoaceitação é um desafio, porque muitas vezes o que você vê como belo, o mundo não aceita bem, e não entende a beleza que você enxerga naquilo. No fim do episódio fica
claro a solução. Porque apesar da professora ajudar ele nesse processo de aceitação, tem uma atitude que é essencial para que tudo se alinhe. O Clarencio se permite viver um momento com ele mesmo. Ele percebe que não precisa da aprovação de ninguém para ser quem realmente é. E os amigos que antes não entendiam o que estava acontecendo com ele, agora conseguem ver beleza naquilo que o Clarencio vê beleza. Então, como eu costumo falar, e você já deve ter lido isso, eu espero que você sinta-se abraçado, porque não precisa ter vergonha de quem você realmente é. E mesmo que as pessoas digam que não, tenha em mente que existe beleza naquilo que você vê beleza. Você só precisa se aceitar.